Olá, para você que ainda não me conhece, meu nome é Guilherme, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Chame Mais de Oráculos. Comigo está tudo bem, eu espero com vocês também. Para aqueles que estiverem chegando aqui agora, sentir afinidade com a energia do canal, eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem com quem achar conveniente, benéfico e válido. Não se esqueçam de dar uma olhada na descrição do vídeo, há informações importantes lá, bem como meu contato direto com a rede vizinha para agendamentos de leituras particulares. Então, para quem afinizar com a minha energia, afinizar com a minha forma, a minha conduta em relação às cartas, pode contratar uma tiragem particular. O link estará na descrição do vídeo. Também estará na descrição do vídeo o link para quem quiser fazer doação para as pessoas do Rio Grande do Sul que sofrem com as calamidades das enchentes e chuvas. Não é vaquinha, pessoal. É um link direto para que vocês possam fazer a doação. É oficial, ok? Porque existem algumas pessoas que realmente estão se aproveitando, infelizmente, desse momento para poder usufruir de benefícios. Não é o meu caso, então apenas para quem sentir afinidade com a ideia de doação e não souber como fazer de maneira apropriada, direta e que seja segura. Na descrição vai ter o link do site, ok? Então, aqui viemos com a carta 20 do número do Lenormand. A carta 20 é a carta Jardim, ok? A carta 20... temos aqui duas lâminas que são simplistas, tá? Essa deck aqui eu trago geralmente porque ele tem uma possibilidade de segunda análise em relação a algumas lâminas. Então você pode mantê-las ambas ou substituir. Tem essa lâmina aqui que costuma, né, ser mais detalhada, ter outros elementos para análise. Mas nesse caso aqui temos, né, essa lâmina aqui que tem mais base para análise. Essa aqui tem menos. Essa aqui é o Afrodite Lenormand, né? Que é o que eu chamo de deck temático. Então, de maneira geral, essa carta aqui é mais diferenciada porque essa aqui também, olha, tem uma boa base de análise. Aqui, vocês podem analisar que tem duas pessoas prestes a se encontrar. Então, eu quero mostrar isso para vocês porque a primeira análise que nós podemos fazer sobre o jardim é a possibilidade de encontros. Encontros esses que podem ser sociais, românticos, extraconjugais. Lembrando que essa carta ela surgiu em um momento em que o jardim era algo voltado a convescotes, reuniões sociais que serviam também como uma espécie de meio para que se fizessem negócios. Então podemos falar aqui sobre negócios firmados, parcerias fechadas também. De maneira geral, nós falamos sobre festividades, podemos falar sobre aquilo que é exposto, né? Aqui temos a água, então só potencializa a ideia. Geralmente tem o chafariz, né? Então fala sobre a fluidez de ideias, fluidez de sentimentos. Algo que é exposto, que se expõe e algo que até transborda em termos de sentimentos, do emocional. Então o jardim nunca vai falar, claro, né? Tem o aspecto da relação extraconjugal, mas geralmente é aquilo que transborda. Se nós falarmos de um relacionamento romântico, é um romance que todos conseguem enxergar, que ninguém faz questão de esconder, em muitos aspectos. E eu posso dizer para vocês que a carta do jardim, já veio muitas vezes considerado como sendo encontros, né? Em termos de cunho sexual. Mas na maior parte das vezes ela vem para mim como algo que é exposto de uma maneira sólida, verdadeira, que as pessoas expõem com orgulho. Como eu já falei, pode falar sobre negócios fechados, em termos financeiros, profissionais. Carta do Jardim fala sobre aquela coisa que é abundante. Repara que a gente nunca tem, né, algo que remeta a algo só pétreo. A gente tem a água que fala também sobre a abundância. Temos o verde, de maneira geral, que reflete muito sobre a questão da abundância. Então o jardim ele pode falar sobre prosperidade, aproveitando o gancho do que eu falei sobre negócios fechados. Olha aqui os múltiplos caminhos. São múltiplas possibilidades que o jardim te dá. Olha aqui as múltiplas entradas até a fonte. Existem vários caminhos para a fonte do sucesso, eu diria, por assim dizer. Então, a carta do jardim pode falar sobre o sucesso também. Redes sociais, né? Aquilo que se expõe. Então, dependendo da carta que circundar, é válido você fazer aquela divulgação de um trabalho, por exemplo, divulgação de qualquer que for, né,
a energia, o setor, a forma, mas dependendo da carta que circundar, você também precisa cortar uma necessidade, uma mania ou um ato imprudente e naquele momento talvez nocivo de exposição. Então pode ser que você esteja se expondo demais também. Você, em alguns aspectos, pode estar expondo demais o seu sentimento para pessoas que talvez não devem. Tem pessoas que podem se usufruir desse compartilhar de emoção para poder se aproveitar em algum tipo de contexto. O que se refere justamente a isso aqui, olha. Acabei de falar sobre a questão, vou usar o exemplo básico, o exemplo que eu acabei de usar, né? Se houvesse uma carta de aconselhamento, fosse uma pergunta de aconselhamento em aberto, qual aconselhamento que me dá em relação ao financeiro hoje? Você precisa manter a distância de olhos curiosos. Pode ser algo que esteja sendo construído nesse momento. Então você precisa manter isolado, precisa manter de maneira equilibrada e de maneira a você conseguir construir sem um fácil acesso dos olhares das pessoas. Lembre-se que a montanha ela também remete à condição de estar distante do olhar de pessoas. Impor limitações no que se refere ao que as pessoas conseguem observar, porque as pessoas têm acesso. Lembra que eu falei para vocês que a Jardim fala sobre a questão de lugares amplos, amplitudes, aquilo que as pessoas muitas vezes têm orgulho? Você pode ter sim orgulho do projeto que você está realizando, do projeto que você está iniciando, que está em construção. Mas nesse primeiro momento você deve manter em isolamento por algum motivo. Geralmente por energias intrusas, invejosas, malfazejas que querem, né, impedir que você tenha esse alcance. Agora, se fosse o oposto, já daria a imagem contrária. Você precisa fazer uma exposição, você precisa divulgar mais, você precisa ser mais criativo. Olha como esse ambiente foi totalmente composto de maneira criativa. Olha como é belo. Então você precisa mostrar a beleza daquilo que você está construindo, você precisa mostrar, né, aquilo que você tem de bem sedimentado, você precisa ter orgulho e mostrar esse seu negócio, porque senão as pessoas podem não ter acesso, porque nesse momento, fatalmente, existe a possibilidade que você esteja isolando. Você está muito fechado no seu mundinho. Você fez uma alta construção, mas ela está muito isolada. Talvez você precise, né, de criatividade, demonstrar em relação a mídias sociais, né? E de uma maneira preferencialmente muito criativa. E aí eu aproveito já esse gancho para falar para vocês que estão iniciando ou já tem algum tempinho na cartomancia e estão inseguros do que se refere à condição de como fazer a divulgação, né? Ou então fazem divulgação de toda forma e não conseguem êxito, não conseguem sucesso. Pessoal, a questão da divulgação nem necessariamente vai funcionar com todas as pessoas. Por exemplo, comigo, em todo o processo que eu atuei, seja com a mesa radiônica, com o reiki, com a cartomancia, está funcionando o boca a boca. Eu me expus, né? Eu estou me expondo através de grupos de trocas, de tiradas coletivas, né? Aqui para vocês, mas principalmente eu estou expondo em grupos o meu trabalho, o meu conhecimento, a minha criatividade em relação à análise das cartas e estou obtendo resultado porque as pessoas estão me procurando. E essas pessoas que me procuram de dentro desses grupos indicam para outra pessoa e indicam para outra pessoa. Eu tenho, por exemplo, um grupo de mulheres que eu atendo que todas elas trabalham no salão. Tudo começou por causa de uma pessoa que trabalhava lá. E agora eu atendo várias. Por quê? Porque em algum momento eu estava muito isolado, né? Eu estava nessa posição, estava precisando disso aqui. Agora, eu já vivencio isso aqui. Então, existe o compartilhamento que foi necessário porque eu estava muito isolado. Ok? Nesse caso, não sei se foi nessa tiragem ou se foi na tiragem anterior, que eu falei que em algumas vezes, na maior parte das vezes, eu vejo essa carta como sendo a carta de contundência, a carta de confirmação, o martelar. Aquela que finaliza, né? Nesse aspecto aqui não. Não é essa a carta que vai determinar a energia a qual eu devo me direcionar. É o oposto. Então, tá entendendo por que precisa ter análise muito bem detalhada?
Não vai ser tudo que vai servir o tempo todo, gente. Não é, vai ser sempre a mesma maneira de análise que vai servir em todos os contextos. Ok? Então, recapitulando, a forma que as cartas estarão posicionadas, elas vão determinar a linha de análise. E elas podem deixar essa linha de análise numa interpretação oposta. Então, se aqui você interpreta uma necessidade de se abrir, de mostrar porque você estava muito isolado, aqui vai mostrar que você precisa isolar porque você está exibindo demais. Dependendo da sua linha de análise, né? Se for uma pergunta diferente, olha como que a pergunta faz diferença. Se você não lembrar da pergunta anteriormente, relembre lá, volte um pouquinho e veja, tá? Mas aqui, se a pergunta fosse diferente, o que eu estou fazendo de errado, tá? Para que o meu negócio não prospere, você pode estar muito isolado. Você precisa abrir, você precisa divulgar mais. Aí agora aqui, o que eu estou fazendo de errado? Estou divulgando, estou apresentando demais, estou mostrando demais. Eu preciso isolar. Eu preciso fechar a energia. Eu preciso de alguma forma aguardar. Tem alguma coisa que precisa ser bem sedimentada, alguma coisa que precisa se manter oculta, longe das vistas das pessoas. Entendeu como até a pergunta ela vai fazer com que divirja? Ela vai fazer com que a análise seja de uma maneira diferente? Então é isso, gente. Como eu já falei, a carta do jardim ela fala sobre encontros, tá? Festividades. Então ela pode falar sobre um aniversário. Então se confirma, né, se um aniversário vai acontecer, se deve ir no aniversário, essa carta aqui pode representar o próprio encontro, a festividade, o aniversário. Ela pode falar de um estado de espírito elevado, alegre. Então a pessoa, fulano de tal, está se sentindo bem, né? Está feliz? Com certeza. Está transbordando felicidade. Claro, vai depender de vocês. Vocês podem enxergar esse chafariz aqui como alguém muito triste. Depende da análise de vocês. Eu enxergo o jardim numa conotação bem positiva, é claro, né? Acompanhado de outras cartas, como eu acabei de apresentar, ele pode falar sobre uma exposição muito exacerbada, nociva. Mas, então, por exemplo, vocês podem chegar essa carta aqui e podem analisar só o chafariz. A pessoa está chorando. É claro, né, gente? Vocês precisam ter outras cartas para poder dar um embasamento. Mas, caso queira, se essa carta aqui, né, vamos supor que vocês têm só esse deck, e na sua intuição naquele momento só sentiu de tirar uma carta, pulou essa carta para você representar alguém chorando, se debulhando em lágrimas, então é isso que vocês devem analisar. Não é para vocês deixarem que outra pessoa, né? Vamos supor que vocês estejam em um grupo de pitaco, de troca, né? De análise de tiragens. E aí você analisa isso e aí a pessoa diz que não, que é contentamento total, é um transbordar de alegria. É uma pessoa que está aberta, que não está nem querendo saber de tristeza, está saindo, né? Também pode ser. Uma pessoa que está tão bem que ela está saindo, ela está com a energia ampla, a energia aberta. Uma pessoa que pode estar tendo outros encontros não está nem pensando em você. E talvez essa pessoa aqui se debulhando pode ser você, no caso, por exemplo. Mas enfim, sem sair do contexto, se você analisar que isso aqui é uma carta de tristeza e você analisa que a pessoa está triste, é aquela sua análise. Claro, né, gente? Vocês não podem deixar também que o emocional, por isso é muito bom vocês estarem bem emocionalmente. Se for alguma questão que você tira para você, você tem que ter algum tipo de afastamento, você precisa ter essa maturidade de afastamento emocional. Então, tanto para vocês quanto para pessoas que vocês forem tirar, vocês têm que estar bem. Quanto mais intuitiva for a tiragem, quanto mais ampla for a sua tiragem, quanto mais vocês se libertarem, né, em termos da cartomancia, melhor vocês têm que estar naquele momento. Porque vocês precisam sentir as cartas. Para mim deu certo sentir as cartas, para você também dê certo. Agora, talvez para algumas pessoas dê mais certa padronização. Na minha experiência, eu vejo que na padronização as pessoas erram muito. Porque elas se atêm só àquele, né, aquele método específico e definido. Eu vejo a carta assim, ela só pode ser assim. Bom, gente, existem múltiplas possibilidades, né? Como eu sempre falo aqui, né? Eu já vou encerrando esse vídeo por aqui, porque senão a gente fica muito tempo, né?
Já falei para vocês que a carta do jardim fala sobre fertilidade, já dei uma análise de maneira geral, já dei o exemplo, poderiam ser dados múltiplos exemplos, e para cada exemplo a carta do jardim sairia com significados diferentes, tá? Então, prestem sempre atenção nisso, né? Prestem atenção no que para vocês o jardim representa. Talvez o elemento que seja representado aqui pode ser o elemento que vocês devam, né, levar em consideração, ou vocês devem, de certa forma, imaginar um jardim maior para poder analisar de uma perspectiva mais ampla. São múltiplas as possibilidades, né, pessoal? E aí, por isso eu sempre falo, vocês precisam analisar de uma forma desprendida, pelo menos é isso que eu sempre oriento para as pessoas que buscam, né, aconselhamento comigo, de como começar. Não tenham receio, não tenham aquela cobrança, né, de acertar, mas tenham uma perspectiva mais elevada. Abram-se para possibilidades, abram-se pelo menos, por exemplo, para a possibilidade de análise do próprio simbolismo. Tentem imaginar algo além. Levem em consideração o que o jardim representa para vocês, né? Às vezes até essa lâmpadazinha aqui, olha, essa luminária, esse lustre, vai fazer a diferença para vocês, a luminária. A luminária, lembre-se que ela se ilumina, ela dá também aquela condição da expansividade, aquilo que pode ser revelado, a luz diante de um fato ou circunstância. Deixa de representar a carta do jardim? Não, porque é algo que é revelado. A luz sobre o fato e circunstância também é representada pela carta do jardim, aquilo que se é mostrado. A não ser naquele aspecto que eu falei para vocês, né, do encontro extraconjugal, mas aí é óbvio. Vocês não vão puxar só a carta do jardim, pelo menos eu não conseguiria, tá? Puxar só a carta do jardim e tirar uma conotação de encontros às escuras, às escondidas. Eu tiraria outras cartas. A carta dos pássaros, por exemplo, daria uma conotação, né, de encontros às escondidas. A carta da torre também poderia me dar, né, essa resolução. Mas eu tiraria, nesse caso, por exemplo, de infidelidade, pelo menos 3 cartas. Pelo menos, tá? Porque é uma coisa muito séria, é uma coisa que as pessoas infelizmente procuram muito, né? A ocorrência é grande, então a responsabilidade tem que ser equivalente. Então já falei demais, gente. Eu espero que esse vídeo tenha acrescentado e auxiliado a vocês. Assim como auxiliei, me auxiliem também aqui, auxiliando também os colegas que estão iniciando nesse momento. Então, se vocês tiverem perspectivas válidas para vocês que eu não apresentei aqui, deixe, por favor, nos comentários, tá? Até mesmo para vocês que estão aprendendo, né? Pode deixar aqui nos comentários também a concepção, a dúvida de vocês. E é isso, é um trocando com o outro e eu também, obviamente, poderei aprender, porque pode ser que algum fator que eu não deixei registrado aqui faça sentido e eu consiga atrelar na minha energia e atrelar na minha forma, né, de tiragem. Então, beijão. Espero ter auxiliado até aqui. Até o próximo encontro. Valeu. Fui.